Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Estamos de volta aqui no Eu Vou Passar para dar sequência ao nosso curso completo de Direito Eleitoral. Vamos falar agora sobre direitos políticos. E aí algumas coisas que a gente vai falar aqui realmente se confundem com a parte constitucional. Você vai ver muito do que a gente vai falar aqui no direito constitucional, de modo que algumas coisas eu vou passar mais rápido e outras coisas eu vou dar uma aprofundada. De toda forma, é uma introdução. Tem algumas coisas aqui que a gente vai aprofundar melhor quando estivermos falando da capacidade eleitoral ativa e capacidade eleitoral passiva. O que é isso, professor? Capacidade eleitoral ativa é a possibilidade de a gente votar, de um modo geral, a capacidade que a gente tem de votar, quais são os requisitos que a gente precisa para isso, para fazer o nosso alistamento eleitoral, que é tirar o nosso título de eleitor, não é mesmo? E a capacidade eleitoral passiva é o direito que tenho de me candidatar. De um modo geral é isso, tá? E introdutoriamente é isso. A gente vai tratar esses temas, por óbvio, em aulas próprias. Alistamento eleitoral é uma matéria extremamente cobrada e iremos tratar em aula própria mais na frente. Na verdade, uma aula só não, né? Porque uma aula tem meia hora. Vamos tratar em algumas aulas do alistamento eleitoral e todo o cadastro eleitoral, na verdade, estudar toda a resolução 21538. E iremos também tratar, é claro, das condições de elegibilidade, das inelegibilidades, todas essas questões relacionadas aos direitos políticos, mas levando ao aprofundamento do direito eleitoral e não só a parte constitucional. A Constituição dá a introdução da matéria de fato. Quando você vai, por exemplo, para o artigo 14, parágrafo 9º, que a gente comentou quando falou de princípios constitucionais eleitorais, o princípio da necessidade de eu ter uma investigação do passado do candidato. Ora, no 14, parágrafo 9º, você tem isso, tem que ter uma pessoa com capacidade moral, com idoneidade suficiente para exercer um cargo público. Isso aí é claro que você vai estudar na Lei Complementar 6490, que é uma lei de direito eleitoral de fato, é uma fonte direta do direito eleitoral. A lei da ficha limpa, é claro, alterou a Lei Complementar 6490, então isso tudo vai ser objeto de aula própria. De toda forma, a gente precisa tratar de alguns temas de forma introdutória para que a gente possa chegar até esses aprofundamentos com uma certa tranquilidade. E esse tema de direitos políticos, tá, gente, é um tema que você com certeza vai encontrar nas provas vindouras. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento histórico no Brasil onde tivemos diversas manifestações em rua, tivemos eleições em 2014 muito conturbadas, um país dividido, muitas questões foram debatidas com profundidade, outras nem tanto, e há muita coisa que vai ser jogada, eu não sei se de goela abaixo ou não, e que vai precisar ser debatida com muita cautela por todos nós. Então, esses direitos políticos têm muito a ver com a própria reforma que se quer ter no Brasil. Então, tudo que se relacionar com o direito político pode ser objeto, inclusive, eu acho que é uma aposta de questões dissertativas, para quem vai fazer, por exemplo, prova para analista. Alguns certames, é claro, cobram também questões dissertativas para nível médio, para técnico, por exemplo, mas se você vai fazer para analista, provavelmente vai fazer uma redação ou questões discursivas, e aí é muito provável que caia um tema relacionado a direito eleitoral, e um tema quente para esses anos vindouros vai ser, de fato, reforma política e tudo que tiver a ver com esses direitos políticos, tá? Nosso direito de manifestação e essas questões que estão sendo debatidas em torno de um projeto de reforma, a exemplo de financiamento de campanhas eleitorais ou sistema eleitoral, por exemplo, qual é o sistema eleitoral que deveríamos, por exemplo, adotar, tá bom? Então isso aí não vai ser rápido para ser aprovado, vai haver uma discussão muito grande ainda, e enquanto essas discussões estiverem quentes no Brasil, é evidente que as bancas vão observar esse fato, esse fenômeno social e de uma forma ou de outra, vão colocar isso aí na prova, seja em questões objetivas, e a minha aposta maior é em questão subjetiva, tá? Nós estamos dentro de um país que, se há, ao menos de forma constitucional, né, eu não vou entrar na parte filosófica da coisa, mas constitucionalmente nós temos uma democracia instalada no Brasil, tá? É uma democracia porque nós temos a capacidade de, primeiro, votar em quem a gente quer que seja eleito, e a gente vai ter condição de se representar ou de participar diretamente das decisões políticas fundamentais do país.
Então, quando eu tenho condições de me fazer representar ou de tomar partido e eu mesmo, diretamente, determinar uma decisão política fundamental ao Estado, quando esse Estado não simplesmente adota posições autoritárias, e sim porque está ali representando o interesse do povo, nós temos, de fato, o que a gente chama de democracia. Todo mundo sabe, é claro, que também que o termo é originário da Grécia, né, então nós temos os termos demos e kratos, que significa, na verdade, governo do povo. Mesmo na Grécia, por mais que se fale lá que Atenas você tinha uma democracia direta, e a democracia direta seria quando nós temos a participação efetiva do povo diretamente nas decisões políticas, e aí quando você ia para Atenas você via de fato as pessoas se reunirem em praça pública para decidirem. Então havia uma questão levantada por alguém, e aí essas pessoas se reuniam, né, em praça pública e decidiam qual era o destino que deveria ser dado àquele questionamento. Não dá no Brasil, é claro, então acho que salvo, digamos assim, uma exceção da exceção da exceção, no mundo que vivemos hoje é praticamente impossível termos uma democracia totalmente direta, porque não dá simplesmente para eu reunir todo mundo hoje em praça pública para decidir alguma coisa. Não dá para fazer isso. Lá se fazia, mas essa democracia ateniense, ela também é criticável porque não era considerado povo, por exemplo, lá na Grécia naquela época, as mulheres, os escravos, os estrangeiros. Então, você tinha uma democracia exercitada por parcela da população. Então, ainda aquela democracia ateniense, ela mesma sofre críticas, tá? É claro que existem alguns poucos outros exemplos de democracia direta no mundo, mas é realmente exceção, tá bom? É realmente exceção. Na maioria dos estados democráticos do mundo, nós temos uma democracia chamada de representativa. O que é democracia representativa? O povo escolhe representantes, elege representantes, há várias formas de se fazer isso, há um debate em torno disso, aí como é que eu escolho nossos representantes, como é que esses representantes chegam até o poder, e essa forma desses representantes chegarem ao poder através de um sistema eleitoral. No Brasil hoje nós temos o sistema majoritário, que vai eleger aí os cargos do executivo e senador, e o sistema proporcional, que vai permitir a eleição de deputados e vereadores, tá? Então o sistema eleitoral é a forma pela qual se dá o exercício desse poder pelo povo de escolha de seus representantes. A maneira formal de eu escolher esses representantes se dá através dos sistemas, tá? E existem, é claro, vários sistemas no mundo inteiro. E é por essa miscelânea de sistemas que nós temos uma dificuldade aqui no Brasil de optar por um outro sistema que não seja os atuais, porque é uma crítica grande em relação aos atuais, notadamente ao sistema proporcional pelas distorções que ele acaba gerando. Eu não vou ainda entrar em detalhes, porque a gente vai ter também uma aula só para falar desses sistemas eleitorais. Mas nós temos também uma síndrome que eu gosto de chamar de síndrome do pau de arara. O que é isso? De a gente achar que o que é de fora é melhor. Não é porque a Alemanha adota o sistema distrital misto que o sistema distrital misto vai funcionar aqui no Brasil muito bem. Lá a realidade cultural e social é totalmente diferente da nossa realidade daqui. Então é preciso ter cautela realmente na análise dessas questões. Mas de modo geral, nós temos na maioria dos países no mundo uma democracia representativa. E acontece em alguns lugares, como é o caso do Brasil, o que a gente chama de democracia participativa. Ou, que também é evidentemente que cai em prova isso daí, democracia semidireta, que é uma mistura entre democracia representativa e democracia direta. Como é isso, professor? A gente não tem uma democracia representativa? Não, o nosso modelo é de democracia semidireta, também chamado como sinônimo de democracia participativa. O que é isso? Em caráter geral, nós escolhemos aquelas pessoas que desejamos que nos representem, não é? Prefeitos, vereadores, deputados, presidente, etc. Mas nós temos, na forma da Constituição, a possibilidade de diretamente tomar decisão política. Quando eu dou ao povo a possibilidade de tomar uma decisão política, ele está exercitando diretamente o poder, portanto, isso aí é uma forma de democracia direta.
Então, quando eu tenho a Constituição dá 3 exemplos de exercício de democracia direta, e na minha opinião, já adiantando, são exemplos. Na hora que eu crio novos mecanismos de democracia direta, onde o povo decide, isso não pode ser taxado de inconstitucional, como já vi algumas pessoas defendendo aí, ao criticarem um certo decreto-lei, que eu não vou também entrar nesse mérito, um certo decreto-lei que criava conselhos populares. Alguns chamaram até de sovietes, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes, é claro. Pelo menos por enquanto não. Mas perceba o seguinte, a Constituição Federal dá 3 exemplos. Na minha opinião, repito, exemplos. Referendo, plebiscito e projeto de lei de iniciativa popular. Se eu for pensar que isso aí é só exemplo, gente, por exemplo, eu não poderia considerar a possibilidade de fazer um orçamento participativo, onde eu pergunto às pessoas onde é que se quer que coloque o dinheiro público. Porque na hora que o povo vem decidindo que quer botar o dinheiro público, isso é democracia direta. Então a Constituição ela não restringiu as formas de democracia direta. Ela simplesmente exemplificou formas de democracia direta. Não limita, tá, que o legislador amplie, né, essas formas de participação direta do poder. O que a Constituição proibiria, digamos assim, é que essas 3 formas fossem abolidas. Tá? Então não pode o legislador simplesmente restringir aquelas 3 formas. Aquilo tem que ser exercitado. Considero, inclusive, que aquilo ali é cláusula pétrea, tá bom? Não pode ser modificado sequer por emenda constitucional. Mas há quem defenda que só pode ser essas 3 formas. Eu entendo que isso está equivocado. Então nós temos aí a possibilidade do povo exercitar diretamente o poder democrático, o poder político, decidindo, na hora que eu coloco, povo, você quer liberar o aborto em todos os casos, sim ou não? Eu estou fazendo um plebiscito, tá? Estou questionando o povo. Você quer ou não? O povo, quero permitir o aborto em todas as circunstâncias. Aí vai lá o Congresso Nacional e vai aprovar uma lei que vai determinar, que vai estabelecer a liberação do aborto. Tá? Está se discutindo isso daí no âmbito de reforma política, constituinte originária, e eu estou levantando essas hipóteses aqui, gente, porque sei que são temas que podem ser cobrados em prova dissertativa, tá bom? Eu não quero me alongar muito no tema reforma política, apesar de achar que realmente é preciso debater, mas eu não quero tomar o tempo de vocês com matérias que eventualmente não possam cair em concurso. Mas vejam, está se defendendo aí certas entidades constituinte originária para específica, que eu não conheço esse tipo de forma, constituinte originária específica para debater sistema político. O que é sistema político, ninguém sabe, ninguém define, ninguém explica. Na hora que alguém vai e pergunta a você, você quer uma reforma política através de uma constituinte para modificar o sistema político? Você vai dizer o quê? Sim. Aí algumas entidades perguntam isso, as pessoas, é claro que elas vão dizer sim. Aí com base nesse sim das pessoas, elas começam a fazer barulho, tá? Agora, constituinte, meus amigos, é para fazer uma nova Constituição. Nova Constituição. Eu preciso de constituinte no Brasil, gente? Ora, constituinte, meu amigo, é para mudar a cláusula pétrea. Porque se não for para mudar a cláusula pétrea, as garantias constitucionais, nossos direitos fundamentais, os direitos sociais e coisas dessa natureza, eu posso mudar via emenda constitucional. Então, para que constituinte? E muito menos para que, e eu não sei nem se é possível, uma constituinte específica só para tratar de um tema, sistema político, que o pessoal nem define o que é esse sistema político. Tá? O que é sistema político? São sistemas eleitorais, porque se for sistemas eleitorais, basta alterar o Código Eleitoral, que é uma lei ordinária. Basta uma lei ordinária. Para que constituinte para alterar uma lei ordinária, meus amigos? E aí estão defendendo um plebiscito, está se defendendo um plebiscito para a constituinte e um plebiscito para aprovar. É mais ou menos o que eu estou entendendo das manifestações aí, tá? Que não estão também muito claras. É um plebiscito, ora, para aprovar a constituinte, outro plebiscito para aprovar, para, na verdade, tratar do que será objeto das futuras alterações legislativas. Ora, meu amigo, plebiscito... sem querer criticar as pessoas que estão defendendo esse tipo de coisa, mas plebiscito é uma consulta prévia. Até brinco, né? Plebiscito, você troca o L pelo R, né? E bota plebiscito para você lembrar. Então, o plebiscito é uma consulta prévia que se faz ao povo para consultar esse povo se ele quer ou não quer alguma coisa
em matéria legislativa, tá? Então, eu quero legalizar as drogas no Brasil, quero que as drogas sejam liberadas. O povo quer? Sim ou não? Eu quero o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O povo quer? Sim ou não? Eu quero liberar o aborto. O povo quer? Sim ou não? O povo quer sistema distrital misto ou sistema proporcional de lista fechada? Aí complica, né? Porque, veja, por exemplo, o sistema distrital misto, que é o sistema utilizado na Alemanha, quando você vai consultar os livros lá de ciência política, se diz com muita clareza que esse sistema distrital misto, por exemplo, só estou dando um exemplo, nem o povo alemão entende. E eu não estou querendo ser preconceituoso com o povo brasileiro não, tá? Me entenda bem. Mas o povo alemão, sem querer ser preconceituoso, mas o povo alemão, vendo os números, digamos assim, ele tem muito mais educação do que o povo brasileiro. Não estou falando de polidez, não, educação formal. Ele tem realmente menos analfabetos, menos pessoas na linha de pobreza, na linha da miséria, enfim. São pessoas realmente que têm mais instrução. E eles lá não entendem o sistema, ele não sabe como é que se elege um vereador, por exemplo. Não sabe. Não estou dizendo todo mundo, mas a maioria deles, segundo os livros que consultei, não conseguem entender. Aí eu fico me perguntando, se o povo alemão não consegue entender o sistema distrital misto, como é que eu vou fazer um plebiscito para o povo decidir qual é o sistema eleitoral melhor para o Brasil? As pessoas, sem dúvida alguma, na propaganda, porque plebiscito gera propaganda como se fosse uma propaganda eleitoral, né? Eu já estou imaginando as pessoas divulgando o sistema proporcional de lista fechada como se fosse a coisa mais linda do mundo, ou o sistema distrital misto como se fosse a coisa mais linda do mundo, e explicando de uma forma bem didática, quando na verdade a coisa é bem complicada, tá? É difícil explicar o sistema distrital misto. Eu posso fazer para vocês uma explicação bem rápida, bem fácil, todo mundo vai achar que é ótimo. Mas tem várias entrelinhas, gente. Porque na hora que eu pergunto, que eu faço essa pergunta num plebiscito, plebiscito não tem lei nenhuma pronta. Eu não sei como é que vai vir a lei escrita. O povo vai dizer assim, eu quero o sistema distrital misto. Ou eu quero o sistema que é a proposta da reforma política. Eu quero o sistema proporcional em 2 turnos. Sistema proporcional em 2 turnos. Primeiro turno vota no partido, segundo turno vota nos candidatos. Tudo bem, essa é a proposta. Ela é fácil de explicar. Eu voto no primeiro turno, segundo turno de outro jeito. Mas eu não vou explicar num plebiscito só esse sistema, eu vou explicar todos os outros e perguntar ao povo qual é o que ele quer. E eu não vou ter a lei redigida. Como é que vai estar redigido isso? Será que vai ser bom ou vai ser ruim? Eu não sei. O plebiscito acaba dando uma carta branca, gente. Quando eu tenho uma matéria que é simples, considerar estupro crime hediondo. É simples? Sim ou não? Aí é fácil, tá? A lei não vai ter complexidade. Agora, redigir uma lei que vai tratar do sistema distrital misto não é uma coisa simples, gente. Então, na minha opinião, respeito quem pensa de forma contrária, não dá para fazer plebiscito sobre sistema eleitoral. Não dá, não dá. Outras matérias até que dá. Financiamento de campanha, talvez, dependendo do contexto, até dê e tal. Mas ainda assim, se fosse para fazer uma consulta popular, que eu acho uma matéria muito complexa para fazer consulta popular, mas se for para fazer uma consulta, que seja via referendo. O que é o referendo, gente? O referendo, o nome também está a falar. Referendo de referendar, tá bom? Eu já tenho uma lei pronta, redigida, escrita, já toda beleza, e aí eu vou consultar o povo se o povo quer ou não aquela lei. A lei está pronta, está escrita. O povo quer ou não essa lei? Quer aprovar ou não esse sistema distrital misto ou sistema proporcional em 2 turnos, do jeito que está escrito aqui na lei? Aí eu, pelo menos, já tenho acesso à lei, eu já tenho como debater melhor, tá? Então, nesse contexto de reforma política, eu imagino que o referendo seria uma alternativa mais interessante do que o plebiscito. Apesar de que o custo disso é enorme, eu não sei, de fato, se vai ser necessário ou não. Está sendo feito um projeto de iniciativa popular que com certeza vai alcançar o número de assinaturas necessário para se dar entrada no Congresso Nacional. Na verdade, se dá entrada primeiro na Câmara dos Deputados, né, quem recebe o projeto, a gente vai ver aqui com mais detalhes, é claro, na lousa, mas dá-se entrada no Congresso Nacional via Câmara dos Deputados, e quem está coordenando isso é o mesmo pessoal que fez a lei da ficha limpa. Então, quando a gente tiver lá o projeto, bem ou mal, porque o projeto que a gente já conhece, tem algumas coisas boas, outras que poderiam ser melhoradas, mas a maioria das coisas que estão lá são boas. Quando chegar o projeto lá na Câmara dos Deputados, vai ser a mesma, eu imagino que vai ter-se a mesma pressão
que o projeto da lei da ficha limpa teve, tá? E aí com a pressão, com o projeto de lei de iniciativa popular com mais de 1,5 milhão de assinaturas, chegando à Câmara dos Deputados e consequentemente ao Congresso, nós teremos aí sim como fazer uma pressão muito grande para aprovar e debater, porque sabemos também, adiantando já todo esse conteúdo de aula, sabemos também que é um projeto de lei. Quando tem uma iniciativa popular, eu tenho um projeto de lei. A lei da ficha limpa, que também foi um projeto de iniciativa popular, foi um projeto. Não foi aprovado do jeito que foi escrita pelo povo. O Congresso alterou, a Câmara dos Deputados alterou o texto, o Senado alterou, etc. Enfim, a redação final não ficou das piores, tá? Poderia ter ficado melhor a lei da ficha limpa. Mas, de toda forma, foi muito boa. E ela, querendo ou não, ela teve uma efetividade muito interessante. Tá? Realmente, muitas pessoas, muitos políticos deixaram de ser candidatos ou tiveram aí dificuldade nas eleições em razão da lei da ficha limpa. Então, realmente, foi um trabalho muito bem feito aí pelo pessoal que coordenou a campanha da lei da ficha limpa. Tá? Mas vamos aqui para a lousa para a gente conseguir condensar essas informações todas que eu passei para você. Então, olha só, democracia, etimologia, ela vem desse termo grego, né, demo e kratos. Então, nada contra o rosa, né, mas vamos colocar aqui preto, né, melhor. Democracia pode ser direta ou indireta. A democracia direta vai ser quando o povo participa diretamente, é claro, toma a decisão política, ele mesmo toma a decisão política. E a indireta, também chamada de representativa, é quando ele escolhe representantes para tomar a decisão por ele. No Brasil nós temos a semidireta, que também é chamada de democracia participativa. Democracia participativa, tá? Vai desculpando, como sempre, essa letra. A semidireta reúne as duas coisas, tá? É uma mistura da democracia direta com a democracia indireta. E esse conceito de democracia semidireta você tira exatamente do parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição Federal, onde diz: todo poder emana do povo. Poder emana do povo. Mas esse poder, ele é exercido por meio de representantes, está aqui grifado de vermelho para você, eleitos, representantes eleitos, ou esse poder exercido diretamente por esse povo, nos termos desta Constituição e também nos termos da própria lei. Tá? Perceba que ele fala, né, que o poder diretamente exercido pelo povo, ele é, enfim, nos termos da Constituição, mas não significa dizer que a Constituição, o legislador, o constitucional, quis dizer que estaria restrito nessa interpretação a só essas três formas, tá? De democracia direta, que seria plebiscito, referendo e iniciativa popular. Aprofundando esse negócio aqui de plebiscito, referendo e iniciativa popular, que é matéria de direito constitucional, mas que reflete no direito eleitoral. Olha só, plebiscito, como a gente falou, é uma consulta prévia. Não tem prazo, eu posso a qualquer tempo entender de ser necessário fazer uma consulta à população, tá? Então não tem um prazo específico, hoje no Brasil não tem mais prazo específico nenhum para consultar o povo. Tem que haver para ser objeto de plebiscito, e eu estou falando aqui do âmbito nacional, tá? É possível fazer plebiscito no âmbito municipal e estadual. Eu estou colocando aqui no contexto de lei federal, da Constituição Federal. Tem que haver para ter uma lei federal ou uma lei complementar federal, ou, enfim, uma emenda constitucional, que eu não vejo problema nenhum de ter plebiscito para emenda constitucional, tem que haver um interesse nacional, tá? Professor, aí estamos discutindo isso em reforma política. A gente quer um plebiscito, a gente pode convocar um plebiscito? O povo pode convocar o plebiscito? Não. Que é outra coisa que o pessoal está tendo dificuldade de entender. Não é o povo, gente, o povo, ele pode propor o projeto de iniciativa popular. Aí ele vai lá, colhe-se as assinaturas, tem que colher. Olha, eu acho até que nesse projeto de reforma política a gente pode aproveitar e colocar um monte de coisa que seria interessante. Por exemplo, eu tenho no projeto de iniciativa popular, de lei, que pegar a assinatura da pessoa, tem que ser a assinatura dela mesmo, tá? E tenho que pegar o título de eleitor, o número, a zona e a seção do cara. Então, não dá para ser, o Avaz é ótimo, né? A gente já consultou o Avaz, faz aqueles peticionamentos eletrônicos, você assine aqui e tal, esse projeto, enfim. Aquilo ali tem efeito de pressão no Congresso, enfim, você faz uma petição lá, eletrônica, pelo Avaz,
para pressionar o governo em uma determinada matéria. Mas aquilo não tem validade legal como um projeto de lei de iniciativa popular. Eu preciso ter assinaturas mesmo, tá? E quando vai colher sua assinatura, e quem quiser, a propósito, quem quiser ir lá em qualquer subseccional, em qualquer seccional da OAB e subscrever lá o projeto de lei, está disponível, tá? Em todas as OABs, tá? Em todas as seccionais, você tem lá um formuláriozinho, você tem cartilha, você tem todas as explicações para, se quiser, claro, assinar o requerimento lá, o projeto de lei de iniciativa popular, tem lá para você assinar o formuláriozinho com os seus dados, nome da mãe, nome do pai, enfim. E o essencial é título de eleitor, o número, zona, seção, etc. Tá? Data de nascimento e tal. Então é necessário tudo isso constar no formulário, senão não tem validade. Há dificuldade, então há uma dificuldade, tá? Porque você aborda a pessoa na rua, explica para ela o que é o projeto de reforma política, pede a ela que assine, ela concorda, só que aí você pergunta qual é o seu número de título de eleitor, qual é a sua zona, qual é a sua seção, ela vai saber? Não vai, tá? Não vai. Ninguém anda com título de eleitor, a gente sabe disso. O povo nem vota com título de eleitor, leva só a identidade. Quanto mais andar com título de eleitor, ninguém anda com isso. Então isso é um negócio que acaba complicando. Apesar de que a gente pode consultar na internet, né, enfim, pelos dados lá da mãe, do data de nascimento, enfim, tem como consultar. Mas o ideal seria, baixa o número do CPF, porque a Justiça Eleitoral é informatizada, né, gente? Ela com o seu número de CPF, ela consegue puxar os seus dados, não tem dificuldade nenhuma, tá? Mas enfim, as coisas no Brasil são permitidas, mas tem umas entrelinhas, né? Eu tenho muito pesar dessas entrelinhas, tá? O projeto tem que ter interesse nacional e não adianta você querer fazer o plebiscito. Não adianta colher assinatura para fazer plebiscito, tá? Porque o plebiscito só pode ser proposto por isso em tese, tá? Se você levar 2 milhões de pessoas para a rua, é claro que vai haver uma pressão enorme no Congresso Nacional. Mas, ainda assim, ele não está obrigado a convocar plebiscito nenhum, tá? A proposta tem que partir de 1/3 dos deputados ou 1/3 dos senadores. Feita a proposta, isso vai ser debatido na casa, né, na Câmara dos Deputados ou no Senado, tá? Se a casa aprovar, é editado um decreto legislativo, basta ter maioria simples. Se foi feita a proposta por 1/3 dos deputados, fez a proposta, se analisou na Câmara dos Deputados, aprovou-se por maioria simples. A maioria simples, é claro, é aquela maioria que demanda apenas 50% mais um dos presentes na sessão. Se 50% mais um dos presentes aprovarem o plebiscito, aí você tem o decreto legislativo para fazer a divulgação e começar, de fato, marcar data, enfim, organizar o plebiscito. Quem organiza tudo é a Justiça Eleitoral, tá? A Justiça Eleitoral também organiza plebiscito e referendo. O referendo, aproveitando, é uma consulta posterior, referenda. Já existe uma lei, ela não tem validade ainda, existe uma lei, tá? Existe uma lei, mas eu quero fazer uma consulta ao povo para saber se essa lei vai ter validade, vai ter eficácia ou não, tá? Para que eu faça isso, em tese, tá? Eu tenho que fazer isso em até 30 dias após a edição do ato. Tem que haver também o interesse nacional, a proposta de 1/3 dos deputados ou senadores, também aprovado por maioria simples do decreto legislativo. Veja que é basicamente a mesma estrutura do plebiscito. As diferenças são, né, eu coloquei em azul para você ter bem isso na sua mente. Que no plebiscito eu tenho uma consulta prévia, e na maioria das vezes em concurso, quando cai isso, eles perguntam basicamente essa besteira. Plebiscito é consulta prévia, até prévia, ó, plebiscito, consulta prévia. Você pode usar também esse bizu, plebiscito, consulta prévia, ou plebiscito, consulta prévia, enfim, do jeito que você decorar tá ótimo, tá? Não tem prazo, enquanto o referendo tem esse prazo de 30 dias, tá? A iniciativa popular, para a gente encerrar essa aula, é de iniciativa de leis. Não há, e isso há quem critique, mas a posição que prevalece é que tem que haver, de fato, há de fato só a possibilidade de projetos de lei complementar ou de lei ordinária. Não dá para fazer projeto de lei de emenda à Constituição, tá? A Constituição fala projeto de lei, não fala a possibilidade de emenda constitucional. Eu acho um erro, eu acho que eu poderia interpretar a lei e propor a emenda, mas o entendimento que prevalece, não é o entendimento de todo mundo, mas o entendimento majoritário que vai ser cobrado em concurso público, portanto, é que projeto de lei é apenas de lei ordinária ou de lei complementar.
tá bom? O meu projeto de lei, como eu tinha falado para os senhores, é apresentado na Câmara dos Deputados Federais. Eu preciso reunir, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. Aqui é 2 eleitores, tá, gente? Isso aqui também é cobrado em prova, tem que ter cuidado com essas pegadinhas. Não é 1% da população, tá? Eu tenho que pegar quantos eleitores tem no Brasil, X, pronto. Então eu tenho que pegar 1% do número de eleitores, tá? E é claro, como não posso ter um projeto de lei concentrado em um estado, o projeto de lei também tem que ter interesse nacional, não está aqui, mas tem que ter interesse nacional. Esse 1% de assinaturas tem que estar distribuído em pelo menos 5 estados, tá bom? Eu tenho que, no mínimo, em 5 estados, colher essas assinaturas. E ainda assim, de repente eu colheria, sei lá, 1.400.000 assinaturas em São Paulo. Colheria, sei lá, 100 assinaturas em Pernambuco, 100 no Ceará, enfim, não tem representatividade nacional também. Então é necessário, se exige também na Constituição, que nessa distribuição do eleitorado aqui, dessas assinaturas, se tenha pelo menos 0,3% de cada estado nos eleitores, tá? Não é da população, repito, em 0,3% de cada estado assinando aquele projeto de lei de iniciativa popular. Tá bom, meus amigos? É isso. Até a próxima. Grande abraço.